Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas vou fazer uma resenha, uma análise que eu tive sobre o mito de Sísifo, um ensaio sobre o absurdo do Camus, né? Eu li no Kindle, então não vou ter o livro para mostrar para vocês, mas eu peguei na internet e o livro começa já com dois pés no peito, né, como disse o Tinoco, com ele falando que a única verdadeira questão, a única questão que realmente importa na filosofia e para a vida é a questão do suicídio. É a pergunta: a vida vale ou não a pena ser vivida? E aí o suicida, respondendo essa pergunta, ele vai estudar o suicida, o que leva uma pessoa a cometer o suicídio, sem ser o suicídio impulsivo, mas tenta chegar logicamente numa conclusão de por que uma pessoa cometeria um suicídio. E aí, desenvolvendo sua teoria, não desenvolvendo, mas aprofundando na teoria absurdista, que já tinha sido criada, não estabelecida, mas já tinha sido criada, escrita, dissertada pelo Kafka, né, bastante, tanto que no final do livro tem um anexo só sobre Kafka, que eu li um livro do Kafka só, mas isso não vem ao caso, que é Metamorfose, que todo mundo já leu, né? E realmente, bem absurdo. Mas o absurdo, ele realmente faz parte da vida do ser humano. Então, tem parte de verdade nisso, na sua teoria. Mas o absurdo, ele não é a resposta, como ele mesmo denota. Então, no final do livro ele fala, né? Talvez a grandeza deste livro seja mostrar tudo e não responder nada, algo do tipo. E aí, esse absurdo que é a vida, né? Que o ser humano, a mente humana, a gente nesses 80, se tivermos sorte, 80, 90 anos aqui, a gente é incapaz de descobrir toda a verdade universal, isso é óbvio. Mas o fato da mente humana não ser capaz de reconhecer essa verdade universal torna ela existente. Uma vez que, através de experimentos e da lógica, a gente chega em conclusões de partes da verdade. E a matemática também nos mostra a verdade. A matemática a matemática, ela foi criada. Não foi a gente que criou. Mas ela já existia antes da gente passar a ter o conhecimento dela. E alguém criou essa porra. Não tem como existir inteligência sem uma inteligência anterior. E essa é a consciência, esse é Deus, né? Então, tanto que isso é uma das 5 vias de Santo Agostinho. Santo Agostinho ou Santo Tomás? Nossa, agora eu tô passando vergonha aqui. Mas é uma das 5 vias, né? Nossa. Mas voltando aqui pro mito de Sísifo. Aí ele apresenta, né? Fala do absurdo que é a vida, que realmente a gente tem que aprender com isso. A gente tem que aprender a lidar com esse fato que a gente vai morrer sem saber a verdade de tudo, né? A gente sempre pode estudar, sempre pode aprender, sempre pode questionar, mas sempre saber. Pelo menos eu só sei que nada sei, né? Estudando filosofia, história, sempre que a gente pega um livro para ler, a gente descobre que tem mais 5, 6 livros que a gente precisa ler. E assim por diante, né? Porque o conhecimento hoje em dia é infinito. A gente tá na idade de ouro do conhecimento, né? Pô, nossa senhora, nunca foi tão fácil ter acesso ao conhecimento igual é hoje em dia. Aí, depois de mostrar sua tese, destacar como a vida é um absurdo e tem que se aprender a lidar com isso, ele vai usar de repertório e de personagens. Pô, vou falar do Kirillov, ainda não li o livro Os Demônios, mas ele fala bastante sobre a ideia dele e os ideais dele. E o que mais debatendo a sua lógica para o seu suicídio e a sua dúvida perante a existência de um Deus, né? E aí a lógica, eu até anotei aqui
esse livro, deixa eu pegar aqui. Se Deus não existe, Kirillov é Deus. Se Deus não existe, Kirillov deve se matar. Kirillov, portanto, deve se matar para ser Deus. Essa lógica é absurda, mas é o que precisa, é o suficiente. Ele fala, o Kirillov também, que fala durante 3 anos procurou dentro de si o atributo de sua divindade, abre aspas, o atributo de minha divindade é minha independência. Tornar-se Deus é apenas ser livre, sobre esta terra, não servir a um ser imortal, e sobretudo, absorver todas as consequências do absurdo. Só, independentemente. Então, é muito... Pô, foda, né? É um livro que eu tenho que ler. Tá baixado já, aliás. Mas Dostoiévski é pedrada. Mas então, e o próprio Camus chega na conclusão no seu livro que se a vida é um absurdo e a pessoa não encontra sentido, não encontra propósito, depois desse despertar, né? Que ele mesmo diz, a opção depois desse despertar do absurdo, segundo ele, é ou suicídio, que eu acho meio demais, né? Ou restabelecimento. Mas só se você ler esse livro e, porra, mudar a sua vida. Que não é o caso, seja... Quer dizer, pode mudar, pode fazer você ver como um absurdo é mais cotidiano, mais ordinário do que você pensa na sua vida. E uma coisa que eu acho muito interessante é o jeito... o modo como o Camus morreu, que é um absurdo. Cara, uma mente brilhante, um grande filósofo do século XX, morreu num acidente de carro. É um absurdo, e chega a ser bonito, é poético, porque é uma constatação de que sua teoria é parte verdadeira. Então, sim, e ele imortalizou-se também, né? Então o cara aí vai ser, se não explodir bomba nuclear aí, se não der um desastre geral, que é um absurdo, né? Que é um absurdo, é outro absurdo. Aliás, vale falar sobre o contexto histórico que ele escreveu esse livro, que foi durante a Segunda Guerra Mundial, e a gente tá aí nessa Guerra Fria, né? Que parece que puta merda. E aí ele vai finalizar o seu livro falando do mito de Sísifo, que é um mito muito conhecido da mitologia grega, um arquétipo, e ele vai denominar o Sísifo como o herói do absurdo, porque o Sísifo, ele tem a vida como a vida do ser humano, que é aquela vida, né, repetitiva, a rotina dele sempre se repete, ele tem um trabalho árduo, um trabalho cansativo, um trabalho que ele nem tem recompensa por isso, e é um castigo eterno, né, na verdade, por ter enganado os deuses mais de uma vez. E ele fala que durante o momento de descida que Sísifo completou seu trabalho, ali Sísifo tem consciência, Sísifo pensa, Sísifo pode... Nossa, ele escreveu, tem um negócio sensacional, calma, espero que eu tenha anotado. Toda alegria silenciosa de Sísifo está ali. Seu destino lhe pertence, seu rochedo é sua questão. Sísifo aceitou as suas condições. É como o professor Rodrigo Gurgel fala muito, eu esqueci quem que é o dono original dessa frase, mas ele fala, eu sou eu e minhas circunstâncias. Então Sísifo, ele aceita as suas circunstâncias. Ele abraça as suas circunstâncias e é feliz. É isso. Espero que tenham gostado. Leiam livros. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém.